Há 10 anos atrás, eu conheci uma pessoa que foi muito importante nas nossas vidas, que marcou as nossas vidas. E essa pessoa é a Gode. E, durante esses 10 anos, ela investiu no nosso ministério, ela e o Adilson, obviamente, e deixou marcas na nossa vida. E, quando ela conheceu a música que nós vamos cantar, e que a gente não tinha, pensou, nós não vamos dar conta de cantar essa música hoje, porque é a primeira vez que a gente volta aqui, sem a presença dela aqui no nosso meio. Ela está muito melhor do que a gente. Nós pensamos, nós não vamos cantar, não vamos dar conta, mas hoje de manhã, hoje na hora do almoço, a netinha dela, ela deixou encomendada, deixou uma substituta no lugar, e ela falou para mim, tia Vanja, você não vai cantar Marcando Vidas? Eu falei, eu vou tentar, Alice. Eu vou tentar. Mas depois eu fiquei pensando, por que não? A Gode marcou as nossas vidas. E eu tenho certeza que o maior sonho, o maior desejo, o maior alvo da vida dela era marcar a vida de todas as pessoas que ela marcou, e ela conseguiu isso. E esse é o nosso desejo também. Continuar, enquanto aqui nesse mundo, enquanto o Senhor nos permitir. Só faz sentido a nossa vida aqui se nós passarmos na nossa história marcando vidas. Se nós estivermos aqui somente para desfrutar desse mundo gostoso, dessa terra boa, de viagens, de passeios, de trabalho, de família, não faz sentido. Só faz sentido se onde nós estivermos, nós marcarmos, e por onde nós passarmos, nós marcarmos a vida daquelas pessoas que passarem por nós. E a eternidade que vai dizer para nós, valeu todo o esforço empenhado, porque nós marcamos as vidas das pessoas que passaram por nós. E esse é o nosso desafio. Nós estamos nessa conferência, tendo tanto desafio da Palavra de Deus, e que nós possamos realmente ter esse anseio no nosso coração. Eu quero viver, essa é a minha oração, eu quero viver marcando vidas, para a glória e para a honra do Senhor. Que é melhor não descuidar de tais tesouros que se podem ir a qualquer hora. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui? Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde se colherá. Quero viver marcando vidas, não me importa a glória nem o aplauso, nem ter ações reconhecidas. A eternidade é que vai dizer que valeu todo esse esforço empenhado. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Cristo, o maior dos mestres, pouco tempo esteve a ensinar aqueles com quem dividiu suas glórias. E hoje continua acesa a ardente chama que moveu tais homens a viver e transformar a história. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui? Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde, se
meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador foi selado pelo Espírito Santo. Deus marcou a nossa vida, somos dele. E estamos aqui para sermos testemunhas desse grande amor e marcar a vida das pessoas através desse reflexo do caráter santo do Senhor. Desde sexta-feira temos sido marcados pela vida do reverendo Weber, que tem sido instrumento nas mãos de Deus para expor a palavra, e temos sido desafiados de várias maneiras. Hoje encerramos nossa conferência missionária, 26ª conferência missionária, e ainda vamos ouvir aquilo que o Senhor, nosso Deus Santo, tem para a sua amada igreja, através do seu servo. Se você quer mais detalhes sobre quem ele é, você pode olhar no boletim, depois da pastoral tem algumas informações. Para nós agora basta apenas que tem sido um homem chamado à fidelidade a Deus e que tem sido assim ao expor a palavra do Senhor e na sua amizade, no seu testemunho. Vamos orar com ele e assim recebemos a instrução nessa hora. Pai, nós reconhecemos nossas limitações. O reverendo Weber falará daqui, mas quem fala nos corações é o teu Santo Espírito. Então, Senhor, fala ao nosso coração o que nós precisamos ainda ouvir nessa noite. O Senhor já tem falado de várias formas aqui. Agora, pela exposição da Tua palavra, traz para o coração de cada um de nós aqui, conforme a necessidade de cada um, aquilo que gerará vida abundante, aquilo que gerará uma obediência santa, aquilo que gerará forças para os desafios da vida, aquilo que nos levará a um testemunho mais ousado e intrépido de quem Tu és. Usa o Teu servo, Pai, pois o Senhor mesmo chamou e é o Senhor mesmo que tem dado a capacitação que ele necessita. E tudo isso redunde em louvor, glória ao Teu santo nome. Amém. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ler o texto sagrado com vocês, eu quero agradecer ao fato da igreja ter me recebido com tanto carinho, principalmente nas pessoas do presbítero Adilson, do reverendo Weber, de ter a chance de cumprimentá-los, ainda que brevemente, conversar com alguns de vocês. É muito bom conhecer povo de Deus espalhado por este planeta, gente nova que teme o mesmo Senhor. Então, meu obrigado a vocês e rogo a Deus que abençoe esta igreja com graça sobre graça. Quero convidar você a abrir no texto mais conhecido sobre missões em toda a Escritura. Mateus capítulo 28. Toda vez que eu vou pregar em texto conhecido, eu falo assim: Senhor, me ajuda a não achar que as pessoas já ouviram tudo sobre esse texto. Sabe aquelas passagens que você já ouviu tanta mensagem que você diz assim, não é possível sair mais uma. E eu sou cético às vezes, mas o Senhor Deus nos ensina que a palavra dele é rica, é muito rica. E o seu evangelho é eficaz. A minha oração é que, ouvindo mais uma mensagem, na famosa passagem da grande comissão, nós sejamos encorajados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, como o reverendo Weber orou há pouco, conduzindo-nos em súplica. Então, quero ler com você Mateus 28, versos 18 a 20. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Temos falado sobre missões, essa é uma conferência missionária, a 26ª, então é uma igreja habituada a falar sobre missões. Tem departamento de missões, você que visita e pertence a uma igreja, provavelmente ouve sobre missões na sua igreja. Quem é evangélico por algum tempo já ouviu bastante sobre missões. E todas as vezes que a gente ouve sobre missões, eu percebo que nós nos deparamos com dois tipos de pessoas, duas reações bem opostas. Existem os apáticos e os empolgados. Daqui a pouco você vai se identificar, mas antes de você se identificar, eu quero dizer que eu não vou atacar o primeiro e elogiar o segundo. Eu creio que a palavra de Deus é útil e eficaz para ensinar apáticos e empolgados. E sinto que os apáticos apresentam desculpas infundadas para sua apatia, enquanto os empolgados são movidos às vezes por motivações que são efêmeras, passageiras. Portanto, o que eu gostaria de falar nessa noite, que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, é a necessidade que apáticos e empolgados têm de ouvir a palavra de Deus mais uma vez. Deixe-me falar dos apáticos para lhe explicar. O apático não é um descrente, eu não estou falando de gente que não teme a Deus. Estou falando de pessoas que nem sempre se apercebe de que recebeu uma missão. Gente que está ocupado na sua vida, focado nos seus sonhos, nas suas preocupações diárias, tem criança para cuidar, tem trabalho, tem às vezes ministério, tem coisas para fazer, mas nem sempre se dá conta de que ele tem uma missão nesta vida. E ele deveria girar a sua vida em torno de missão. Então, não é que ele não é cristão, mas o tema de missões não palpita no seu coração da maneira como deveria palpitar, não mexe com ele dessa forma. Talvez ele se envolva com a igreja por outras razões. O apático em relação a missões pode ser alguém muito empolgado com a igreja por causa da comunhão. Ele ama a comunhão da igreja onde ele está. Não se importa se é essa ou se é outra, ele fala assim, como é bom, a igreja tem programação para os meus filhos, ela tem programação para essa faixa etária, aquela faixa etária. Então ele se empolga, ele diz assim, que maravilha, eu tenho sido abençoado pela comunhão da igreja. Em outros casos, esse que é apático em relação a missões, está na igreja porque ele ama o culto faz bem à sua alma. Ele gosta de cantar as músicas, de fazer as orações, e isso enche o seu coração de alegria. Ou talvez ele seja assim, não pastor, eu sou uma pessoa da palavra. Estou na igreja que eu estou porque lá a palavra é forte, é muito boa. O pregador é fiel à palavra. Isso também é muito bom. Eu não estou falando que estar na igreja por causa da comunhão, do culto ou da palavra seja ruim, mas preste atenção. Se missões não é um tema que nos comove, como comunhão, como culto, como pregação, a gente deveria se perguntar assim, por que Deus nos deixa aqui, se no porvir a gente tem comunhão mais preciosa, a gente cultua com perfeição, e a gente não precisa da palavra, porque a palavra está diante de nós. Por que você fica aqui? Por que Deus não te leva imediatamente, se comunhão, culto e palavra lá são muito mais sublimes do que aqui? Pastor John MacArthur tem uma resposta, ele fala assim, só há uma razão pela qual o Senhor deixa a sua igreja permanecer na terra, para buscar e salvar o perdido. Assim como a única razão de Cristo vir à terra foi para buscar e salvar o perdido. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Essa é a razão pela qual Deus às vezes nos preserva aqui por mais tempo, para que sejamos instrumentos dele para isso. Mas a maior parte da igreja de Cristo parece apática à atividade missionária de fazer discípulos de todas as nações. E aí eu me pergunto, por quê? Por que da nossa apatia? Aqueles de nós que não se empolgam tanto com isso. Por que dessa apatia? Ainda que sejamos crentes, ainda que amemos a igreja, ainda que sejamos zelosos para com a vida cristã, parece que nós não estamos muito ligados a missões. Por quê? Por que nós não somos pessoas empolgadas com evangelização, com testemunho, com apoiar o trabalho missionário? E eu vejo duas respostas muito comuns no meio evangélico. Vale para esta igreja, vale para qualquer outra igreja. Uma resposta comum para falar de por que pessoas não evangelizam mais, por exemplo, é se achar despreparado. Falta de treinamento. Muitas pessoas dão essa desculpa, essa justificativa, dizendo assim, olha pastor, eu até gostaria, mas eu não sei falar, eu sinto que eu não sou preparado assim, e se ela pergunta aquilo que eu não sei responder? E se ela vem e traz aquele argumento e eu não sei, eu fico assim temeroso, porque a gente gosta de mandar para o pastor. A gente até entrega o folheto, a gente fala assim, vai para a igreja, ele é bom, ele entende dessas coisas, ele responde para você. Mas olha que curioso,
falta de treinamento nunca foi desculpa justificada, porque, curiosamente, na história da igreja, sempre os mais empolgados para testemunhar de Cristo são aqueles que acabaram de crer em Cristo. Treinamento zero, mas ardendo de paixão pelo Senhor. Não é curioso? Costumeiramente, lembra de Jesus curando as pessoas? E ele diz assim, não fale. Funcionava. Todo mundo abria a boca, porque tinha acabado de receber a grande bênção de Cristo. Isso é comum na vida de quem foi impactado pelo Salvador. Então, essa não é uma boa desculpa, mas tem uma segunda que as pessoas às vezes usam, dizem assim, olha, sabe o que é, pastor? Eu acho que eu sei qual é o problema. O problema desses apáticos é porque eles não têm disposição, falta-lhes compromisso. É quando a gente fica bravo, a gente fala essa. Mas a verdade é que o Senhor Deus nunca foi frustrado por quem não tem compromisso. Uma vez ele pegou um profetazinho que não queria ir para Nínive, deu para ele uma conexão submarina e fez ele ir. Deus nunca é frustrado pela falta de disposição. Pelo contrário, Ele move corações a ponto de fazê-los dispostos a ir. Inclusive, o texto fala, ainda que Jonas tenha os seus problemas no final do livro, o texto fala no capítulo 3 que ele dispôs-se e foi a Nínive. Então, falta de disposição também não é uma justificativa que explique, não é impeditiva para Deus realizar o seu propósito redentor. Mas já falei bastante dos apáticos, deixa eu falar dos empolgados. Porque talvez você diga assim, pastor, graças a Deus eu não sou um apático. Eu amo missões, pastor. Assim, missões assim estão no meu coração. Eu sou alguém assim que transpira missões. Então eu quero falar para você. Quero falar para você, não para jogar água no seu fogo, na sua paixão, porque é admirável ver pessoas que amam o trabalho missionário. E eu realmente digo que a empolgação é admirável e deve ser anelada por todos nós. Mas o que eu me pergunto é, o que nos motiva a fazer missões? O que nos impulsiona a fazer missões? Isto é, o que está por detrás, empurrando e nos movendo a isso? E eu sinto que existem também duas coisas muito comuns para a gente falar e tentar levar outros a ter a mesma empolgação que nós. Quando alguém empolgado não percebe outro empolgado, ele apela para uma dessas duas coisas. A primeira é o senso de dever. Fala assim, Deus ordenou, fazei discípulos de todas as nações. Você não consegue perceber que é uma ordem? Pastor, eu não acredito que as pessoas não se empolguem por isso. Porque é um dever, pastor. A Bíblia fala que tem que fazer, tem que fazer. Horas. Embora o senso de dever seja correto, ele não é errado, o problema de estar sozinho é que ele promove ativismo. Quem tem senso de dever normalmente é aquele que não consegue entender como o outro não tem a mesma empolgação por algum ministério como ele tem. Esse é o típico ativista. Frustrado na igreja porque tem aquele irmão que não se empolga, aquela irmã que não se empolga por aquele ministério que ele se empolga. Frequentemente esse caiu na armadilha do ativismo. Mas tem um outro impulso que eu também acho que é insuficiente, e você já ouviu esse várias vezes. Cadê a paixão pelas almas, irmão? Já ouviu essa? Você não tem paixão pelas almas? Aqueles que estão indo para o caminho de perdição. E paixão pelas almas não é errado, nós temos que ter isso em nossos corações. Mas o que eu quero dizer é que só isso é focar em emocionalismo. Quando você faz um apelo emocional para tentar comover as pessoas. O problema é que ativismo e emocionalismo não perduram, esse é o problema. Prova disso é que uma pessoa que está envolvida numa igreja e tem uma grande frustração com aquela igreja, ela deixa de servir. Há inúmeras histórias no povo de Deus de gente que era muito trabalhadeira, boa para trabalhar, mas se frustraram terrivelmente e aí pararam. Por quê? Porque só senso de dever não move a gente. Só senso de dever não move a gente. Mesma coisa com paixão pelas almas. Porque a nossa vida espiritual oscila, às vezes a gente está mais empolgado, menos empolgado. E deixar que a minha paixão oscilante seja a motivação maior das missões não é muito sábio. Não é muito sábio. Eu estou falando dessas coisas porque nós precisamos ser impulsionados por algo mais sublime do que aquilo que está no nosso interior. Eu não quero ser motivado, impulsionado, impelido por alguma coisa que está aqui dentro. Eu preciso de alguma coisa mais objetiva, que infle a minha vela, que mova o meu ser em relação a realizar a missão. Por isso que eu quero falar disso nessa noite. E eu quero falar desse texto que é bem conhecido, mas chamando a atenção para uma das partes mais negligenciadas desse texto, que é o começo dele.
Na igreja onde eu pastorei, eu preguei 4 mensagens sobre esses 3 versos. Mas eu tive que gastar uma mensagem inteira só na primeira frase de Jesus, porque a gente passa desapercebido nela. Se eu perguntasse para você assim, antes de ler o texto, qual é a grande comissão? Você ia falar, pastor, ide fazer discípulos de todas as nações. Você pula direto para o verso 19. Quase nunca a gente reflete sobre a primeira frase de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações. O fazer discípulos só faz sentido diante da primeira frase. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero mostrar como esse texto é um exemplo de como Jesus Cristo nos ensina a termos motivações evangélicas para tudo que nós fazemos em nossa vida. Todo o nosso serviço. E um ministério guiado por missão precisa ser impulsionado pelo Evangelho. Ele tem que ser movido pelo Evangelho. Deixa eu explicar um pouquinho mais disso. Quando eu falo de ser movido pelo Evangelho, eu quero que nós entendamos a importância de termos a história diante de nós. A história bíblica, a história da redenção. A Bíblia não é uma biblioteca de 66 livros como a gente ouve. Ela é uma história só. É uma única história de redenção, contada de diversas maneiras por diversos autores. Alguns poetas que faziam música, alguns frustrados que escreviam livros como Eclesiastes, alguns profetas que anunciavam coisas do porvir ou coisas do presente, alguns que davam a lei de Deus, outros que escreviam cartas, pessoas diferentes escrevendo sobre a mesma história, com diferentes tipos de literatura, mas contando a mesma história. E essa história precisa ser relembrada pelo povo de Deus sempre, e sempre, e sempre. Porque ela é mais estranha e mais contraintuitiva do que você imagina. Eu quero provar para você isso. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. E mesmo ouvindo o melhor dos professores, o mestre, eles ainda assim demoraram a entender algumas coisas. E mostraram isso frequentemente. Lembra quando Jesus questionou os discípulos, quem é que eles dizem que eu sou? Alguns dizem que é João, outros que é o profeta, tal e tal. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro dá a resposta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tirou 10 na prova de teologia. Jesus falou assim para eles, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque foi o Pai que revelou essas coisas para você. Muito bom, que ótimo que você entendeu isso. O texto seguinte, Jesus começa a falar da sua ida para a cruz, e Pedro fala assim, Jesus, para com essa conversa, Jesus. Negócio de pessimismo, vou para a cruz, vou morrer, para com isso, Jesus. O Senhor é rei, o Senhor veio para reinar. E aí Jesus fala, arreda Satanás. É a primeira evidência de que Pedro não entendeu a missão do seu Salvador. Mas não para por aí. Capítulo seguinte, no Evangelho de Mateus, Pedro, Tiago e João vão para um monte, e lá Jesus Cristo é transfigurado, e lá tem Moisés, Elias, e Pedro fica tão empolgado que fala mais do que deve. Senhor, vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés, para Elias. A gente não precisa de tenda, nós dormimos no chão, não tem problema. Mas deixa eu ficar aqui, porque isso aqui está muito bom. Imagina conversar com Moisés, com Elias. Aí o pai tem que falar lá do céu. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro era um empolgado para conhecer Moisés e Elias, mas estava ali quem encarnava a lei de Deus. Estava ali quem era o profeta. Não precisava ouvir Moisés e Elias, tinha que ouvir o seu filho. Mas Pedro não entendeu. Mas não era problema só de Pedro, não. Tiago e João também tinham umas presepadas de vez em quando. A mãe deles, inclusive, achava eles tão queridinhos, que chega para Jesus e fala assim, Jesus, dá para dar o lugar direito e esquerdo para eles? São tão bons meninos, eles estão na obra, viu? Na obra. Falta de entendimento. Salvador teve que ensinar para eles que servir, que ser um discipulador, que ser líder do povo de Deus é aprender a servir. Momentos assim mostram como os discípulos tiveram dificuldades de entender o que é o Evangelho, e como ele nos transforma, e o que a gente tem que anunciar. E esse não é um problema que ficou só lá atrás, é um problema de hoje. Nós temos dificuldade de entender o Evangelho, o que é uma ironia, porque eu e você somos chamados de evangélicos. Se tinha uma coisa que a gente tinha que entender muito bem, é do Evangelho. Mas para mim a frustração não é aquilo que os crentes sabem bem. Se a gente fizesse uma provinha hoje à noite, surpresa, vamos perguntar o que é o Evangelho, um papelzinho e a caneta para você, ia sair cada resposta triste. Eu vou dar 3 muito comuns,
que a gente usa sempre, mas que mostram como o nosso entendimento do Evangelho é fraco, é pobre. Não é de todo errado, é pobre. Primeira frase que a gente usa com frequência, a gente fala assim, ó, você precisa de ter um relacionamento pessoal com Deus. Você já usou essa. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Na verdade, quando a gente expressa isso, nós perdemos de vista de que a pessoa que a gente está evangelizando já tem um relacionamento pessoal com Deus. É que ela não sabe disso, mas ela tem, e não é um relacionamento bom. É um relacionamento debaixo de condenação, mas é um relacionamento. Sabe por que eu digo que essa frase não é boa? Porque essa frase dá a impressão de que aquele que você está evangelizando, ele está desconectado de Deus, ele nem sabe quem Deus é. Ele sabe, a Escritura fala que ele tem conhecimento de Deus, mas ele suprime a verdade. Está lá em Romanos 1. Ele suprime essas coisas, ele esconde isso. Tem coisa que palpita no seu interior, inclinando ele para um Criador, mas ele não tolera isso. Ele tem conhecimento de Deus, não é como o que você tem, mas algum conhecimento ele tem. Ele também tem um relacionamento pessoal com Deus, mas é um péssimo relacionamento. O que ele precisa não é um relacionamento pessoal, o que ele precisa é de um relacionamento de paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É isso que ele precisa. Ele precisa de trocar o seu relacionamento de inimizade por um relacionamento de amigo. É isso que ele precisa. O que eu quero dizer, quando a gente usa essas expressões, a gente perde de vista toda a riqueza da palavra de Deus, e a gente não anuncia o Evangelho do jeito que ele tinha que ser anunciado. Uma outra que eu já comentei na primeira mensagem da série, sobre esse assunto, é quando a gente usa a frase assim, ó, Jesus precisa entrar no seu coração. Jesus precisa entrar no seu coração. E normalmente o que a gente quer dizer é, Jesus tem que fazer parte da sua história. E eu disse na sexta-feira que a gente inverte as coisas. Não é Jesus que entra na minha história, sou eu que entro na dele. Sou eu que entro na dele, a história é dele, é por isso que eu estou em Cristo. É uma das coisas que o apóstolo Paulo mais ensina nas Escrituras. Eu estou em Cristo, e é em Cristo que agora eu vivo de maneira diferente. Eu agora entrei numa outra história de redenção. E a minha vida mudou radicalmente, porque eu faço parte da história dele. O que eu quero dizer é que a gente perde de vista as riquezas do Evangelho. Terceiro e último exemplo. Você já usou essa frase antes, ela é inclusive título de um livro famoso. Quando você quer exortar alguém que está fazendo alguma coisa errada, você fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Essa aí é famosa. Essa você já usou alguma vez ou já ouviu. Inclusive o título, o livro que tem esse título, ele é um livro que resume vida cristã somente a boas obras. É um livro que movimentou o chamado evangelho social no início do século XX, para que as pessoas entendessem vida cristã como cuidando de pessoas carentes. Isso não é errado. Não é errado socorrer aqueles que são carentes, é necessário. Mas vida cristã não é só isso. Isso é apenas um pequeno fruto do que é a vida cristã. Infelizmente, esse livro não falava nenhuma vez de confissão de pecados, de arrependimento, de crescimento em santidade, nada disso tem no livro. É só boas obras. E se você acha que isso é um problema só dos outros, não é seu, quero mostrar para você como a gente cai nisso sempre. Nós temos um default horroroso de cair sempre para boas obras. É impressionante como a gente cai para boas obras. Eu vou dar exemplo das nossas aplicações. Se você já trabalhou no departamento infantil de alguma igreja, ou trabalha aqui, eu vou te contar a sua aula. Você vai ensinar para as crianças alguma coisa, e você vai falar para as crianças de como é importante aprender isso da história de Jesus, ou da história de Noé, ou de Abraão, ou de Davi, e no final da história, no final da lição, você fala assim, por isso que não pode empurrar o amiguinho. Por isso que tem que comer toda a comida do prato. Normalmente a gente faz da lição de escola dominical um momento de ensinar uma lição de moral. Mas eu tenho uma triste notícia para você. A livraria está cheia de livrinhos com lição de moral. Eu não quero que a Bíblia seja só uma lição de moral. É muito pobre. Se a minha aula leva só a falar para você imitar isso ou aquilo, a minha aula é muito pobre. Muito pobre. Isso é triste. Porque eu perco de vista aquilo que Deus fez por mim. O Evangelho não é o que eu faço por Cristo. O Evangelho é o que Cristo fez por mim. E é isso que tem que mover o meu coração. E isso não é para eu ouvir uma vez na minha vida, para eu me converter e me tornar um cristão. O Evangelho é algo que eu tenho que ouvir sempre, que eu perco isso de vista. Isso é tão contra-intuitivo, é tão contra a minha natureza, que eu preciso ouvir isso sempre. Sempre. O Evangelho não é só para o descrente. O Evangelho é para o crente, que frequentemente cai numa vida de ativismo, numa vida de mais fazer por Deus do que ouvir daquilo que Deus fez por ele. Eu não quero falar de missão sem falar do Evangelho.
que missão sem evangelho é ativismo, e ativismo não faz bem à igreja. Por isso que a gente precisa ouvir nesta noite, mais uma vez, o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero mostrar para vocês como às vezes a gente perde de vista isso, inclusive em relação a missões. Quer ver um texto bastante usado para falar de missões? É quando a gente apela para Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é um texto bastante conhecido. E nós gostamos de usar esse texto para dizer assim: está vendo, meus irmãos, Deus quer fazer uma obra por nosso intermédio e abençoar as nações, portanto vocês precisam expandir o reino de Deus aqui na terra. E o problema é que nós damos para a história uma característica que ela não tem. Deus não falou essas coisas para Abraão porque ele tinha que construir o reino de Deus na terra. Ele não construiu nada, ele foi um peregrino que nunca teve nada. Inclusive diz a Escritura que ele saudou a terra de longe, porque ele não tinha terra, não era dele. Em Gálatas, Paulo chama aquele texto de Gênesis 12 de evangelho. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão quando disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3, verso 8. O que eu quero dizer é que quando a gente pega um texto como Gênesis 12 e fala daquilo que nós temos que fazer, nós somos bastante tendentes ao legalismo. E aí missão vira senso de dever, vira paixão pelas almas e não aquilo que Cristo fez por nós. A gente tem esse default e ele é horroroso, porque perde de vista a beleza da história da redenção. A gente perde de vista o fato de que a história inteira gira em torno da promessa. Por isso que eu quis ler esse texto. Por isso que eu quis focar só nessa frase: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque o que Jesus está dizendo é o que fundamenta a missão. Sem essa frase, o ide e fazei discípulos das nações, perde o sentido, na verdade se torna amedrontador. Imagina Jesus chegar para os discípulos e falar assim: já fiz a minha parte, agora conto com vocês, hein? Está lá no céu vigiando, torcendo por vocês, Deus abençoe. Não é assim que o Salvador fala. Ele não manda o pessoal para o meio do fogo, sem nada. Pelo contrário, eu mencionei brevemente na sexta-feira e vou repetir. Jesus faz uma promessa, ele dá uma garantia antes e faz uma promessa depois. Ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e depois ele fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer que ele cerca essa comissão da sua obra, para que ela seja o impulso que permite você fazer a missão que Deus te deu. É por causa da autoridade que foi dada a ele no céu e na terra, que você pode ir e fazer discípulos de todas as nações. Em outras palavras, Deus só dá ordem depois que ele te remiu. Em língua portuguesa a gente fala assim: Deus só dá imperativos depois de indicativos. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o começo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são precedidos por uma expressão daquilo que Deus fez pelo povo. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Essa é a notícia de redenção. É por isso que eu digo para você: não terás outros deuses diante de mim. Deus só dá ordem depois que ele remiu o seu povo. Então a base de qualquer mandamento é: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não se esqueça disso. Por isso, não tome meu nome em vão. Por isso, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por isso, honra pai e mãe, não furte, não mate. Por isso, essas leis fazem sentido. Porque sou eu o Senhor que te remiu. A Escritura está repleta dessa notícia de redenção. E é isso que eu quero que seja o grande impulso evangélico por detrás do ímpeto missionário. Eu não quero ser movido pelo senso de dever. Meu senso de dever nem sempre é bom. Eu não quero ser movido pela paixão pelas almas. A paixão pelas almas oscila. Eu quero ser movido por aquilo que Cristo fez por mim. O evangelho antecede a missão. Você quer empolgar pessoas para o trabalho missionário? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. De novo, e de novo, e de novo. Mas deixa eu explicar essa frase um pouquinho mais. Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e essa é uma frase que parece que está fora de ordem. Você fala assim: Jesus, capítulo 28 de Mateus, Jesus está terminando o livro. Como assim toda autoridade me foi dada? O senhor já não tinha antes? O senhor não é Deus? Essa é uma pergunta que muito crente faz, não é? O senhor não é Deus? O senhor não faz as coisas com a autoridade de quem é Deus? E o próprio Evangelho de Mateus conta que Jesus fez muita coisa com autoridade. Por exemplo, no final do capítulo 7, no final do Sermão do Monte, fala que as pessoas viram que ele ensinava não como os outros mestres, mas com autoridade. Jesus ensinava com autoridade.
No capítulo 10, ele expele demônios porque ele tem autoridade sobre eles. No capítulo 9, ele tem autoridade para perdoar pecados. Lembra da história do paralítico? Ele fala assim, eu tenho autoridade para perdoar pecados, mas para que vocês saibam que eu tenho, levanta, toma teu leito e anda. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então, não é que Jesus não tivesse nenhuma autoridade antes, e isso parece confundir-nos quando ele fala no finalzinho do seu tempo aqui na terra, antes de subir para estar junto ao Pai, toda a autoridade me foi dada. O que é que Jesus quer dizer? Então eu quero falar sobre a importância de nós entendermos a trajetória de Cristo como sendo uma trajetória de conquista de um direito. É como se Cristo estivesse realizando o que nós deveríamos ter realizado, mas nunca conseguimos por causa do nosso pecado. Então vem alguém, se faz homem, cumpre toda a lei de Deus para conquistar o direito a algumas coisas. É por isso que a Escritura fala que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira com o nome acima de todo nome. Quer dizer, o Pai o recompensou por aquilo que ele fez. Lembra que Hebreus capítulo 12 fala assim, que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, tinha um trato entre pai e filho, e Jesus cumpriu o lado dele do trato. É por isso que ele pode chegar para o pai e falar assim, pai, consumei a obra, agora o Senhor traz para mim a glória que eu tinha antes de haver mundo. Jesus Cristo está dizendo que ele cumpriu a sua missão. Portanto, a frase, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é a ratificação do Pai, de que Jesus Cristo havia feito a obra. Eu quero dar um exemplo de coisas que eu enxerguei há não muito tempo atrás, mas que fizeram muito bem à minha alma. Porque é entender como os evangelistas realmente foram guiados pelo Espírito para escrever a história de Jesus. Eles não estão só juntando histórias sem pé nem cabeça, sem conexão. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no começo do Evangelho de Mateus, para a gente mostrar uma coisa muito bonita acerca do ministério de Jesus. Mateus, começando no capítulo 1. E à medida que você olha na sua Bíblia, eu vou andar rapidamente capítulo após capítulo, só para te mostrar algumas coisas. Olha só, no capítulo 1 tem uma genealogia, em que Jesus é mostrado como sendo filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele precisava ser provado como filho de Davi, filho de Abraão? Porque o descendente de Abraão seria aquele em quem seriam benditas todas as famílias da terra. Paulo vai explicar isso em Gálatas. E o filho de Davi é aquele que haveria de reinar sobre o trono. Então Jesus tinha que ser mostrado como sendo descendente de Abraão, descendente de Davi. No capítulo 2, ele começa uma trajetória de vida em que Mateus vai mostrar que ele é maior do que Moisés. Mas é como se ele revivesse experiências da vida de Moisés e do povo, mas agora de maneira perfeita. Deixa eu explicar por quê. Jesus também escapa à morte quando ele era bebê. Lembra da história de Moisés? Moisés escapou da matança que Faraó havia ordenado, pois o Salvador aconteceu a mesma coisa com ele. Quando ele ainda era bebê, ele escapou da morte, e ele foi para o Egito, e o pai o chama para sair do Egito, semelhante ao que aconteceu com Moisés e com o povo. No capítulo 3, Jesus Cristo é batizado, e em 1 Coríntios 10, o batismo é comparado à passagem pelo Mar Vermelho. Então é como se Jesus agora estivesse passando pelo mar, na trajetória dele rumo à terra prometida. No capítulo 4 ele passa pelo deserto, olha a semelhança, e lá ele é tentado, mas ele não murmura, ele é fiel à palavra de Deus. No capítulo 5 ele sobe num monte por causa de uma lei. Está percebendo como é que Mateus conta a história de Jesus? Ele conta a história de Jesus para você entender que ele revive as experiências do povo no Antigo Testamento, mas agora de forma perfeita. Ele não é um homem falho, ele não vem com algumas boas ideias, ele é um homem ideal, ele é um homem perfeito, ele é um homem que é aceito por Deus como sacrifício em lugar de outros. Ele é o grande rei, ele é o grande legislador, o grande profeta. Ele é a incorporação de todas as coisas que deram errado lá. Mas Pedro teve dificuldade de entender isso, por isso que ele está barrando Jesus para ir para a cruz. E aí que o meu ponto é dizer que o Evangelho de Mateus todo vai caminhar para esse ápice de que Cristo tinha que ir para a cruz, porque esse na verdade não era a sua derrota, era o seu triunfo. Foi isso que nem os principados e potestades sabiam. Eles estavam achando que estavam vencendo a Jesus, mas Colossenses 2,15 fala que ele triunfou sobre eles na cruz, expondo-os à vergonha, ao desprezo. A cruz não foi derrota de Cristo, foi o seu triunfo. Mas foi difícil até para os discípulos entenderem.
Isso mostra que Jesus Cristo está numa caminhada de humilhação, porque o que vem em seguida é exaltação. E a frase que é a base da nossa mensagem hoje é a expressão da exaltação. É o Pai dando a ele tudo aquilo que ele tem direito de ter. A exaltação por ter sido filho perfeito. E agora ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. Inclusive, a autoridade é colocada de forma universal. A palavra toda ou todo no texto da Grande Comissão é repetido 4 vezes. É toda a autoridade, alcançar todas as nações, ensinando os discípulos todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. É bem universal. Jesus Cristo não deixa nada fora, porque ele quer mostrar a abrangência da sua obra, o alcance da sua obra. Ele tem autoridade sobre tudo, ele comissiona discípulos para ensinar tudo, ele sabe que ele vai alcançar gente de toda a nação, e ele vai estar conosco todos os dias. Abrangência gloriosa de quem venceu e cumpriu a sua missão. Então eu gostaria que vocês entendessem que a nossa comissão, que nós temos uma comissão, fazer discípulos das nações, ela é dirigida por esse propósito, mas ela é impelida, ela é motivada pela promessa de Jesus. O que eu estou querendo dizer é de que nós temos a confiança de que a missão de Deus será realizada, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, como eu já disse antes nessa conferência, eu vou repetir, nós não recebemos uma missão que parece impossível, e que nós não vamos dar conta. Nós recebemos uma missão com aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra do nosso lado. Ele promete isso, ele promete êxito. Você imagina os discípulos, depois de passarem por tudo que passou, Jesus Cristo agora ressurreto, aí Jesus fala assim, eu vou subir para os céus. Você fala assim, Jesus, agora Jesus, estava tão bom, o Senhor morreu, o Senhor voltou, agora o Senhor tem que ficar. Ele fala, não, fique aqui, eu vou mandar o Espírito. E aí eles recebem o Espírito e acontecem umas coisas extraordinárias, extraordinárias. Pedro fica agora corajoso, os discípulos começam a ir para tudo quanto é canto falar de Cristo, a igreja começa a ficar ousada, tem perseguição, a igreja cresce mais, vai entender? Porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Por isso que Cristo edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nada pode detê-la. Ela expande e ela arrebenta portas. Ela entra onde ela quer entrar. Não porque você é uma testemunha fiel, mas porque o Salvador está edificando a igreja dele. E ninguém para o Salvador. Ninguém para o Salvador. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Eu gostaria de, com a autoridade que a Escritura me concede, comissionar você a fazer a missão, mas com outra motivação nessa noite. Saia daqui não porque você tem que fazer somente, não porque a conferência missionária humilha a gente e fala assim, poxa vida, eu tenho que fazer, é verdade. Mas porque Cristo já está trazendo êxito, já está dando evidências do crescimento do seu reino. Ele convida você a participar. Abra sua boca. Abra sua boca. Ele quer que você abra a boca para anunciar a missão que Ele já cumpriu. Então, nossa missão não tem tanto a ver com o que eu faço por Cristo. Tem mais a ver com anunciar o que Cristo já realizou por nós. Eu rogo a Deus que essa igreja seja movida pelo Evangelho. E que vocês não ensinem o Evangelho só em mensagens ou em cultos evangelísticos. Ensine o Evangelho sempre. Crente precisa ouvir o Evangelho também. Crente precisa ouvir da obra de Cristo sempre. Porque eu não quero vir para a igreja para ouvir o seu testemunho. O seu testemunho é falho. Pode ser bonito, mas é falho. Eu não quero ouvir de quanto você ama Deus. Eu não quero cantar cânticos em que eu falo assim, eu me derramo, eu me entrego, como eu amo o Senhor Jesus. Meu amor oscilou essa semana. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir de um amor que é inabalável. É esse que me move. É esse que me faz chorar. É esse que me impele à missão. É dele que eu quero ouvir. E é dele que você tem que ouvir. Vamos orar. Ó Pai, estamos encerrando esta conferência com mais uma palavra que vem do Senhor. E a nossa oração é que nós não nos esqueçamos das coisas mais lindas da Tua palavra. São os momentos em que o Senhor anuncia aquilo que o Senhor fez e ainda faz por nós.
Nós queremos fazer missão, sim, Senhor, porque o Senhor nos ordenou a isso. Mas nós não queremos ser impulsionados pelo fato de termos esse senso de dever, ou termos algum pedigree missionário, ou termos a suposta paixão pelas almas. Não, Senhor, nós queremos ser movidos por uma coisa que é durável, que não oscila, que não é efêmera. E queremos que os irmãos que são apáticos se arrependam e se deleitem e se encantem de novo com essa história. Que essa história seja um impulso deles para abrir a boca e falar, para que eles contem acerca do que Cristo já fez. Não tão preocupados com quão perfeitos eles são, mas mais preocupados em falar da perfeição de Cristo. É ela que nos alegra, é ela que nos anima. Então ensina-nos a falar do Evangelho sempre, Senhor. Faz do teu povo, o povo evangélico, um povo que de fato anuncia o Evangelho. Abençoa esta igreja. Faz dessa igreja uma igreja missionária, mas que a sua motivação missionária, que o seu ímpeto missionário seja fundamentado na missão de Jesus Cristo. Nós pedimos isso em nome dele. Amém. Estamos encerrando a nossa 26ª Conferência Missionária e pedimos aos irmãos que estejam orando já pela nossa 27ª Conferência, que se dará, Deus querendo, no último fim de semana de agosto de 2017. Já é de praxe, já consta na agenda da igreja esse evento. E um evento desse tipo envolve uma porção de providências, envolve pessoas, envolve entidades, e eu tenho muito receio, quando eu vou fazer os agradecimentos, de citar alguns nomes e de acabar omitindo outros. Mas eu sou um homem que gosta de correr risco, então eu vou correr esse risco. Eu quero agradecer aos hospedeiros, em primeiro lugar. Sem vocês, seria impossível a gente acomodar todos os missionários que estiveram aqui conosco, desde o preletor, aquele que ficou responsável pela conferência com as crianças. Os hospedeiros são extremamente importantes para nós, e nós agradecemos a todos os hospedeiros. Queremos agradecer ao pessoal da comunicação, do áudio, do vídeo, o pessoal da administração, da secretaria, da tesouraria. Queria agradecer ao Ministério da Infância pela sua substantiva participação nessa conferência. Quero agradecer aos pastores da nossa igreja, na pessoa do reverendo Weber Sérgio, que sempre nos deu liberdade para a gente conduzir esse trabalho, aos presbíteros, aos diáconos, aqueles que promoveram e divulgaram a conferência. Quero agradecer às agências missionárias e os missionários a elas vinculados. O pessoal está ali nos estandes, passem por ali para conhecer os trabalhos que estão sendo realizados pelas diversas agências missionárias. Quero agradecer ao comitê missionário. Nós temos um comitê missionário que nos ajuda na elaboração da conferência, o pessoal da boutique missionária. E se você tem no coração o desejo de se envolver com o Ministério de Missões, por favor, me procure e a gente sempre vai achar um lugar para você trabalhar no Ministério de Missões. Quero agradecer ao reverendo Eber, que deixou a sua igreja, um homem preparado academicamente e, além do seu preparo acadêmico, ainda é pastor de igreja, e que ele leve o nosso abraço à sua igreja lá em Limeira. Quero agradecer ao missionário Gary, que saiu lá de Belém para fazer um seminário, como foi hoje pela manhã, o Beto e a Vanja, que já são extremamente conhecidos nossos. E, por fim, eu quero agradecer a Ana Tereza e a sua família, que, sem ela, a gente não teria o brilhantismo que tivemos na conferência missionária. Ela que coordena tudo isso no dia a dia do Ministério de Missões, que entra em contato com os missionários, que prepara as agendas. Meu agradecimento especial à Ana Tereza e à família dela, porque muitas vezes se viu privada da sua companhia, porque ela estava dedicando o seu tempo no Ministério de Missões. Por fim, o pessoal da cantina, eu não posso esquecer, e por falar em cantina, hoje nós temos um arroz carreteiro, especialmente preparado pelo Anilson, com muito carinho,
e você pode passar ali, e não precisa ir para casa jantar ou lanchar. Faz isso ali no nosso salão social, e as ofertas que serão ali levantadas serão integralmente utilizadas no Ministério de Missões para o sustento dos missionários. Se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe, afinal, a minha idade já não dá para lembrar de todas as coisas. Muito obrigado, que Deus abençoe, e tenham todos uma excelente noite e uma excelente semana, e não esqueçamos de orar pela nossa igreja. Deus os abençoe. Amém.